A parteira me pegou no colo, viu que eu não tinha mão e ficou em silêncio. Oi, o meu nome é Esther, tenho 54 anos e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. E foi assim que tudo começou, né? Com a parteira, eu nasci em casa, foi um parto em casa, né? E quando a parteira me pegou e viu que eu não tinha a mão, ela, isso é o que minha mãe sempre me contou, né? Ela me pegou, me embrulhou num coeiro, num lençol, me embrulhou num pano para poder me entregar para minha mãe. E minha mãe perguntando se estava tudo bem, porque ficou aquele silêncio no quarto, né? Minha mãe perguntando se estava tudo bem, e ela me enrolou bem e me entregou ali para minha mãe. Só que eu me mexia demais. Minha mãe conta que eu me mexia muito e, e de tanto me mexer, eu coloquei os braços para fora. Quando minha mãe me viu que eu não tinha a mão, ela chorou, né? Ela chorou bastante. Porém, ela se alegrou também, né? Então foi aquele impacto, né, de ver que a filha não tinha a mão, que a filha era deficiente, mas ao mesmo tempo também ela me acolheu ali e ficou surpresa, né? E aí começa a minha história, né? Como que foi então eu quero contar para vocês como que foi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, né? E tudo, por tudo que eu passei. Então, quando minha mãe me viu e ela fala, né, que ela chorou e aí veio todo mundo para me conhecer, né? E eu acredito que todo mundo ficou muito impactado, né? E minha mãe fala que a minha irmã mais velha, ela era a queridinha dos meus avós. Porém, quando eu nasci, toda a atenção que a minha irmã tinha, né, minhas outras irmãs tinham, eu tenho duas irmãs antes de mim, então essa atenção veio para mim, né, veio todo aquele carinho, aquele acolhimento, ele, ele veio para mim. E, e aí começou, né, a minha avó querendo me proteger demais, e minha mãe é, me colocando para fazer as coisas como uma criança normal. E eu tenho assim algumas lembranças, sabe, alguns flashes assim da minha infância. Então eu lembro que os meus avós, eles sempre que iam viajar, eles me levavam junto. Então eu tenho essas memórias, né? Memórias viajando de trem com eles e fazendo refeição dentro do trem. E quando eu tenho essas memórias, eu sempre pergunto para minha mãe: mãe, é isso mesmo? Né? Eu viajava com eles e ela, não, você viajava bastante com eles. Então, eu lembro de ter ido para o Rio Grande do Sul com eles. A gente ia muito para Jaboticabal, porque os pais, né, da minha avó moravam lá e a gente ia para lá e ia de trem. Então era um passeio gostoso. Eu tenho essa lembrança, né? Eu tenho uma lembrança também de que meu avô fazia todas as minhas vontades. E eu lembrei um dia que o meu avô, não sei porquê, mas eu queria muito um sutiã, e meu avô foi e comprou um sutiã para mim, né? Porque ele gostava de fazer as minhas vontades. E eu perguntei para minha mãe: mãe, é isso mesmo? Aconteceu isso? E ela falou: sim, porque tudo que você queria, ele ia e fazia, e você era o xodó deles, né? Só que em contrapartida, a minha mãe, ela não passava a mão na minha cabeça.
né? Eu tinha os meus avós, a minha avó que me protegia demais, mas a minha mãe, ela sempre falava, não, você precisa aprender a fazer isso, você precisa aprender a se virar, você tem que saber se vestir sozinha, você... Então, é, a minha mãe, ela, assim, no bom sentido, ela não facilitava, né, a vida para mim, mas ela sempre me colocava ali para poder fazer as coisas. Você precisa fazer, você precisa aprender a se virar, você precisa aprender a cortar um pão, porque eu lembro que até isso minha avó fazia para mim. Então, a minha avó ia lá, ela sabia que eu gostava do pão molhado no café, e ela ia e partia o pão para eu fazer isso. E minha mãe falava, não, ela tem que aprender a cortar o pão dela, ela precisa aprender a colocar a comida dela, comer sozinha. Então eu tenho essas lembranças que são muito boas, né? É muito gostoso, né? Lembrar de como foi a minha infância, apesar de tudo o que eu vivi na infância também, né? Não foi uma infância fácil. Eu tinha ali a minha mãe que me empurrava para a vida, que eu tinha que aprender a fazer as coisas. Eu tinha os meus avós que me protegia demais, e depois que meu avô faleceu, a minha avó veio morar com a gente dentro de casa, e aí ela me protegia muito mais, porque aí ela estava ali o tempo todo comigo, né? Então ela estava sempre tentando me proteger, não deixando eu fazer as coisas. E, e assim começa, né, a minha caminhada, a minha história. E com tudo isso eu tive que aprender a ser uma pessoa forte, é, a ser uma pessoa guerreira, né? Mesmo sem saber de muita coisa, a cada dia eu tinha que matar um leão, né? Para poder sobreviver. Porque as pessoas, elas, não todas, né? Mas muitas pessoas eram muito más. Então, assim, elas não estavam nem aí e terminavam me xingando, né? As crianças na escola terminavam me xingando. Então, assim, quando que eu percebi tudo isso, né? Como que era esse trato das pessoas comigo. Então, ali na escola, onde muitas vezes eu era deixada de lado, né? Então, as crianças não queriam brincar comigo, nem todas, né? Algumas crianças não queriam brincar comigo. Naquele tempo, não tinha o bullying, né? Então, as pessoas te xingavam, né? As crianças te xingavam, falava, olhava torto para você, e eu lembro que tinha pessoas, até adultos, que olhavam para mim como se eu fosse uma pessoa de um outro mundo, né? E não é assim. Tinha crianças que tinham medo de encostar em mim, achando que elas iam ficar assim, né? Sem a mão. E foi aí que eu comecei a aprender, eu tive que aprender a me defender. E como que eu me defendia? Eu me defendia muitas vezes batendo nas crianças, xingando, e era a forma que eu tinha para me defender, né? Era sempre assim, sempre batendo. Se a pessoa olhava estranho para mim, eu já falava, o que foi? O que você está olhando? Nunca viu? Sabe? Coisas desse tipo. E aquilo não me fazia bem, né? Muito pelo contrário, me fazia muito mal. Só que eu não sabia disso, né? Eu não sabia que aquilo ali estava me fazendo mal do jeito que estava. Um mal para minha alma, para o meu interior, para o meu emocional. Então eu sempre queria bater em alguém, né? Eu sempre xingava, estava sempre de cara feia, sempre assim, emburrada, sabe? É claro que tinha os momentos de descontração ali, né, de estar rindo, de estar brincando, mas quando alguém vinha e me olhava torto, eu já queria partir para cima. E, e eu cresci assim, né? E por eu ser dessa forma, eu lembro que o meu irmão mais novo, ele sempre arrumava briga e ele corria atrás de mim, porque ele sabia que eu ia para cima daquela criança que tinha batido nele, que tinha implicado com ele.
Hoje eu entendo que tudo começou ali, né, essa autodefesa, tudo que eu vivi na minha vida começou ali, né, com os avós super protetores, né, um vô e uma avó que me protegia demais. Meu pai também, ele me protegia, né. Às vezes minha mãe falava alguma coisa e o meu pai: "Não, Dinha, deixa ela, ó, você não está vendo a situação da menina". Mas a minha mãe, ela sempre me impulsionou, sabe, ela sempre me ela me lançou para a vida, né, "Olha, você precisa aprender, você tem que ser uma pessoa forte". E talvez você tenha, nascido num momento de dor também, eu não sei, assim, qual é a sua situação, né. Às vezes você, nasceu de uma mãe solo, né, uma pessoa, uma mãe que teve que te criar sozinho, sozinha, uma mãe que chorou muito, né, porque foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela, quando me viu, ela chorou bastante. Eu acredito que esse choro foi por pensar, né, o que que vai ser da minha filha, como que vai ser a vida dela, sendo uma criança deficiente, né, como que ela vai fazer as coisas, como que ela vai se virar nesse mundo. Então, pode ser que você também, pense algo sobre isso, né. Ou pode ser que você tenha um filho especial e não sabe como lidar com essa situação, com esse filho que é especial. Mas, tenha certeza que da mesma forma que eu consegui viver tudo isso, né, e superar tantos traumas da minha vida, você também vai conseguir. A minha história continua, né, e eu quero continuar no outro vídeo, né, te contando um pouquinho mais, como foi a minha pré-adolescência, falar um pouco da minha adolescência, mas isso vai ser num outro vídeo. Então se inscreva aqui no meu canal e se você tiver alguma pergunta, eu quero poder te ajudar também de alguma forma, né, aí com a sua história. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.